Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Mário. Hoje vamos comentar o artigo Estudo é trabalho duro. Estudo é trabalho duro ou é algo que nós fazemos para descansar, um hobby? Obviamente vocês já sabem qual é a nossa resposta, né? Mas vamos tentar aqui argumentar um pouco, tá? Por que é trabalho duro? Mas isso também não é o foco principal. Depois nós vamos falar o que fazer para que esse trabalho, certo? Que muitas pessoas têm dificuldade de executar porque não vem uma finalidade muito clara para eles. Mas quando eles querem começar a encontrar esse caminho dos estudos, se cansam muito facilmente. Porque realmente é trabalhoso, é dificultoso, mas existe alguma saída para essas dificuldades, para quem está começando e realmente ainda não está com a vontade afiada, com a vontade forte, pujante? Então vamos lá. Na tarde de um sábado qualquer, você abre a Eneida para ler. Imediatamente, o mundo lá fora, ou o celular ou a televisão, como forças vorazes de atração, parecem sugar seus pensamentos para bem longe do texto. Isso acontece o tempo todo, né? Especialmente sábado ou domingo, certo? O que acontece? Nós sabemos que está todo mundo lá na rua e nós pensamos, ou pelo menos nós supomos isso, nós imaginamos isso, e nós pensamos, está todo mundo se divertindo lá fora, só eu aqui, dentro de casa, como um recluso, querendo ler um livro, um livro de 2000 anos. Começa a surgir essas coisas na nossa cabeça. Não estou dizendo que é mentira, tá? Pode ser que os nossos amigos estejam na rua, estejam no parque, estejam correndo, estejam jogando futebol. Beleza, mas por que nós não podemos ler? Essa aqui é a questão. Por que é tão difícil? Vamos ler então. Esquece isso aí, deixa os amigos lá. Depois tu vai jogar, outro dia tu joga, outro dia tu vai no bar, outro dia tu assiste ao futebol. Não. Qualquer outra coisa parece ser melhor do que ler, estudar. Seja estudar sei lá, os princípios do Newton, estudar um texto teórico ou ler um livro de literatura, certo? O que eu argumento é que realmente deve ser muito bom ler e estudar, certo? Se é algo que nós não estamos querendo fazer e de que nós fugimos com tanto entusiasmo, deve ser algo muito bom mesmo, né? Porque geralmente nós queremos fazer coisas erradas, né? Aquilo que nos surge como apetecível, agradável, em geral são coisas ou erradas ou fúteis, né? Então o estudo deve ser uma coisa muito boa, é o que eu digo assim, tá? Continua. Na sua cabeça, tudo que não é o livro assume feições prazerosas. Então alguém está lá na rua, todo mundo está se divertindo, isso é o que a gente imagina. Todo mundo está se divertindo, todo mundo está vivendo uma vida plena de sentido, certo? Todo mundo está se encontrando, rindo, aos gargalhadas, certo? E só tu ali como o recluso, o monge auto-infligido, certo? E o livro emana um ar de tédio infinito. Sim, né? E só tentar ler a primeira frase já é um peso enorme, tá? Isso acontece comigo. Tá? Daí alguém vai dizer, não, mas isso não acontece comigo, eu leio o livro aqui, estou felizão da vida. Ótimo, comigo não é bem assim, tá? Sim, ler e estudar é trabalho duro. Se está muito fácil, está errado. Há algo de errado. Ler é quebrar pedras, meditar é andar um longo caminho de pensamentos. Se você é preguiçoso, vagabundo mesmo, esqueça, deixe de lado. Vá deitar-se na rede e relaxe, tá? Então, realmente é isso, tá? Ler um texto, especialmente um texto escrito por pessoa, né, por autor profundo, certo? Por autor que realmente meditou nas coisas da vida, por um sábio, por uma pessoa, um cientista, certo? Um filósofo. É difícil, porque as palavras das pessoas não são como as palavras das pessoas
comuns do dia a dia, tá? Não estou querendo aqui dizer que são eleitos, são pessoas muito especiais, mas aquele que meditou no que diz, ele não fala coisas assim, não é só vento que ele profere. O que ele escreve não é só tinta, não, carrega um peso, né, um saber de experiência feito, como diz o Camões. Então é algo que foi meditado, é algo que até mais do que só meditado foi vivido, certo? Então aquelas palavras ali, elas têm, de alguma forma, elas têm vida, mas quando nós vamos tentar chegar ao seu sumo, ao seu suco, nós temos que quebrar uma pedra antes, tá? Nós temos que estar vivo, mas tem uma carapaça, nós temos que quebrar com o nosso próprio esforço, nossa própria meditação, certo? E aí realmente flui uma água viva daquelas palavras, mas nós temos que quebrar a carapaça, o revestimento exterior, tá? E isso é ler mesmo, tá? Não é só passar o olho pelas palavras. Mas se, mesmo assim, algo dentro de você o incita aos estudos, temos uma dica importante. Então tá, até aqui nós elencamos algumas dificuldades, né? Nós temos que é difícil ler as coisas que valem a pena serem lidas, tá? Mas algumas pessoas, mesmo sentindo a dificuldade, sofrendo com a dificuldade, elas mesmo assim têm algo que pinica dentro deles, continua, tenta de novo, vai lá, lê o livro, está difícil, mas continua, tá? É a essa que nós nos dirigimos especialmente. E aí a dica é, você não precisa fazer isso sozinho, tá? E aqui nós vamos falar de uma coisa além de estudar com professores, que já é uma forma de não estudar sozinho e é a melhor forma. Ter próprios professores, não simplesmente estar cara a cara com um livro de profundidade imensa, né? Mas ter alguém, um professor ali que possa ler contigo, isso é o ideal. Mas tem uma outra coisa que vocês podem fazer para aliviar essa dificuldade. Continua o texto. O estudo é, sim, uma atividade pessoal e interior, porém seus resultados são compartilháveis. E não outra coisa é a educação e a instrução. Tá? Então a própria educação é um compartilhar de experiências intelectuais. O professor compartilha a sua experiência guiando o aluno pela leitura dos textos, pelos pensamentos, pelos raciocínios dos grandes pensadores e assim vai. Né? Então, sim, estudar é pessoal e interior. Tá? E, por um lado é isso, ninguém pode entender a verdade por nós. Isso não dá para terceirizar, dá para ter uma ajuda de fora, porém. Tá? Ajuda. Tá? Mas essa ajuda não vai substituir o ato interior pessoal de entender. Mas ajuda, certo? Mas ainda há uma outra coisa. Nesse sentido, você pode formar um grupo de estudos. Né? Foi assim que começou o Instituto aqui. Né? Como um grupo de estudos de pessoas que já estavam estudando, estavam querendo estudar e avançar nos estudos. E se encontraram. Né? Pessoas que se encontraram, simplesmente. Muitas vezes foi isso. Né? Nem estavam se procurando, tanto assim. Ninguém estava na rua fazendo anúncio, né? Procura-se pessoas para estudar, para estudos. Elas foram estudando. Então isso foi mais ou menos naquele processo do quem procura acha, mas não foi essa procura assim de fazer propaganda. Não, nós queríamos, né? Estávamos estudando, estávamos no caminho já e fomos nos encontrando assim, como uma espécie de mágica, tá? Então sim, pode formar um grupo de estudos, se reunir com outras pessoas para estudar, pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível que vocês. Tá? Professor não, o professor é estudar com uma pessoa que está em outro patamar. Né? Mas grupo de estudos é entre pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível. Isso é vantajoso, continua o texto, por inúmeras razões. Em primeiro lugar, porque formaliza a coisa. Dá uma certa formalidade.
cria vínculos, certo? Então, tu cria vínculos com base nos estudos. Tu te unes com outras pessoas tendo por finalidade os estudos. Então, veja como uma coisa vai fortalecendo, tá? E essa dificuldade de estudar sozinho vai se dissolvendo aí. Estabelece compromissos. Então, compromisso. Semana que vem todo mundo tem que ter lido o livro tal. E aí, então tem que ler para estar a par no encontro, tá? Cria um compromisso, isso aí aumenta, tá? De uma forma externa, é claro, né? Mas aumenta o nosso comprometimento com os estudos mesmo. Gera uma rede de estímulos para que ninguém desanime. Então, um fica estimulando o outro. Pessoal, vamos estudar aí. Às vezes um fica para trás. Cara, tu está para trás, precisa de uma ajuda, o que foi, tá com algum problema, certo? Tudo isso é muito importante e um grupo de estudos pode dar isso, pode garantir isso. É realmente um empreendimento ganha-ganha, né? Como se diz no jargão empresarial aí. Mais uma coisa, você pode dividir com seus colegas o trabalho de ler os diversos livros da sua lista. Então, às vezes nós temos listas grandes de livros, e é bom que nós tenhamos, é bom que nós vamos nos familiarizando com os livros, os romances que são considerados clássicos, as poesias, os livros de história, tudo isso, né? Os livros de filosofia, tá? Mas acaba criando uma lista longa, aí a própria lista se transforma numa espécie de empecilho. Porque a gente fica falta tanto livro agora que eu sei, me dá uma canseira só de olhar. Tudo bem, pode se dividir, por exemplo, um grupo de estudos pode dividir, tu lês esse, eu leio esse, o outro lê aquele, e cada um apresenta, né, no encontro, as conclusões, os resumos do que leu, tá? E isso aí já vale por uma espécie de leitura, tá? Já é uma preparação, tu já fica sabendo, aquele livro fala mais ou menos disso, o argumento principal é esse, etc, etc. Então já tem uma familiaridade. Depois tu podes ler o livro por tua conta, é até bom, tá? Mas se tu leste, digamos assim, de empréstimo com o teu colega de estudos, já foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Tá? Então não tem que ter esses pruridos, assim, não, mas eu tenho que ler o livro, senão não vale de nada. Não é assim não, pessoal. Tá? E é isso que eu digo. Pois, contrário ao que se poderia pensar de início, não há problema em ouvir o resumo da leitura de outra pessoa. Dito de outro modo, você não precisa ler todos os livros para já, mas pode ler alguns pelos olhos dos seus amigos. Tudo isso é muito saudável e vai fazer com que vocês cresçam em inteligência ao mesmo tempo em que vão aliviando a carga de trabalho entre si, forjando uma verdadeira amizade. Tá? Então aqui é aquela coisa, certo? Eu não tenho amigos com quem conversar sobre aquilo que eu estudo, que eu leio, tá? É chato mesmo, tá? Mas assim, também não é obrigatório, tá? Ninguém tem a obrigação de conversar contigo sobre Platão, Aristóteles, Sêneca e Catão e certo, quem quer que seja aí, tá? Ninguém tem essa obrigação, mas tu pode procurar fazer um grupo de amigos baseado nisso. Bom, aí tu fosse atrás dessas pessoas, ao invés de ficar se lamentando, os meus amigos de adolescência, os meus amigos de infância, eles só pensam em futebol, só pensam em festa e tal, não sei o que. Então, beleza. Então, mas tu precisa de umas novas amizades também, né? Sem necessariamente abandonar de todas as antigas amizades. Precisa de umas amizades que conversem sobre livros, sobre ideias, etc. Tá? Sim, os estudos são trabalho duro, mas compensam em ampla medida e em vários sentidos, tanto mais quando feito entre amigos de boa índole e vontade. Então, assim, pessoal, não é que fazer um grupo de estudos, a gente chama disso hoje em dia, né? Mas isso é um nome só, um nome nem tão apelativo assim, né? Não é muito instigante esse nome, mas né? Antigamente as pessoas que têm interesse nos estudos acabam se encontrando, acabam forjando amizades com base nisso.
e que era o grupo de Sócrates lá na Atenas, certo? Depois a Academia de Platão. Quando a gente fala em escolas de filosofia, como a Academia de Platão, como o Liceu de Aristóteles, nós estamos falando simplesmente de uma escola como hoje em dia, não era isso. O Platão era o diretor da escola, o Aristóteles era o diretor do liceu, e eles ficavam lá numa sala lá, resolvendo papelada, resolvendo questões burocráticas, certo? Então, eles eram uma junção de amigos que estavam ali para conversar, estudar, conviver, se ajudar mutuamente, ao menos idealmente é isso, né? Não, mas depois estoura as dissensões, né? O próprio Aristóteles se separa do Platão, né? E vai formar uma escola própria. Beleza, acontece, tá? Mas, em geral, sim, vão se formar grupos de interesse, grupos de ajuda, certo? Algumas pessoas vão aparecer e dizer, se tu me ensinar alguma coisa aqui que eu quero saber, eu te ajudo a fazer outra coisa, eu sou meio burrinho mesmo, certo? Mas eu quero estar aqui com vocês, né? Eu acho legal isso aqui. Várias coisas vão acontecendo, tá? Ou podem acontecer. Então, esse negócio, não se apegue a esse nome meio sem graça aí de grupo de estudos. Não, isso é algo que, na verdade, tem que acontecer, né? Se tu estás numa via de estudos, está seguindo um caminho de vida que é isso, né? Que em alguma medida está calcado nos estudos, então tu tens que te encontrar com outras pessoas que estão fazendo isso aí também, porque existe, tá? Existem também na internet, mas isso aí não tem tanta graça, né? Tem que encontrar pessoas também na vida diária, na vida, né, no dia a dia, certo? Nem que tenha que fazer uma viagem para a cidade do lado, para alguma cidade a alguns quilômetros de distância, né, uns 80, 100 quilômetros de distância, no fim de semana tem que fazer uma viagem. Bom, faz, certo? Por que não? Né? Será que isso aí vai ser o empecilho para alguém que está realmente motivado? Não quer me parecer, certo? Então é isso, tá, pessoal? Formem esses grupos, se encontrem, tá? Não fiquem sendo menino lobo em casa. E essa aí é uma das grandes tendências do Brasil. As pessoas, eu não consigo, eu não conheço ninguém, né? Isso não existe na minha cidade. Cara, olha, 8 vezes em 10 é tu que estás recluso em casa porque queres, né? Porque é bicho do mato, porque acha que ser intelectual é ser bicho do mato simplesmente, tá? Desculpa, mas geralmente é isso, tá? Às vezes pode ser que não, mas é o caso mais raro, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma dica sobre isso aí, né? formar grupos de estudo, de alguma forma eu prefiro um modo mais orgânico, né? Não tem que ter tantas regras assim, nós não temos que dar a vocês, qual era o nosso, sei lá, o nosso código de conduta. Não tinha isso, certo? As coisas foram se formando, foram acontecendo, um dava uma ideia, certo? Se estabeleciam alguns pequenos códigos, mas algo bastante informal, tá? Precisa fazer uma ata, precisa registrar no cartório ali um código de conduta, um código de ética, tá? Se quiser fazer, faz. Também não vou dizer que não dá para fazer, né? Então é isso, né? Se tiverem alguma dúvida aí, deixem aí, curtam, compartilhem se gostaram. Até a próxima aí, pessoal. Valeu!